sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Verso 9. Portanto, vós orareis assim. Acompanhe-me nessa leitura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. As Escrituras, em todos os textos, todos os capítulos e versículos, são textos que nos deixam com o coração cheio de alegria e de gozijo, sabendo que é o próprio Deus falando conosco. Mas o Evangelho de Mateus, especialmente nesse capítulo 6, as instruções dadas aqui servem para nos ajudar, e nos ajudar de qual forma? A não fazermos nada para tentarmos ser vistos ou tentarmos, vamos dizer assim, buscar um destaque entre os homens. Perceba que o texto começa no versículo 5 dizendo: quando você orar, não faça como os hipócritas. Ou seja, os hipócritas, eles buscam sempre os lugares onde possam ser vistos, ou os lugares onde possam ser notados e posteriormente serem aplaudidos pelos homens, dizendo: ó como eles fazem, ó como eles se destacam, ó como eles se apresentam. E o texto nos ensina justamente a não buscarmos essas formas de aparecermos ou buscarmos destaque. Aí, lendo o texto, nós devemos aprender a nos comportar e agir, tanto aqui no templo quanto lá fora. O texto está dizendo: não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas ruas ou nas sinagogas. Aqui nós aprendemos que nós devemos manter um comportamento tanto dentro do templo quanto fora do templo. E se uma coisa que está sendo um tanto difícil é nós encontrarmos e vermos pessoas que se comportem aqui dentro da igreja e lá fora continuem a se comportar bem. Perceba que alguém que não é crente diz assim: fulano ou beltrano ou cicrano é muito crente na igreja, mas quando ele chega na rua, o comportamento dele já não é cristão, a fala dele já não é cristão, a veste dele já não é cristã. Não é culto de doutrina, mas nada melhor do que aprendermos a palavra do Senhor em cada culto. Aí Cícero Nogueira até compôs uma música dizendo: mamãe, vamos morar ali na igreja. Porque segundo a história da música composta pelo compositor Cícero Nogueira, ou se não me engano ele que canta também, está contando a história de um menino que estava convidando a mãe para morar na igreja, porque na igreja o pai era crente. Ou seja, na igreja o pai daquele menino, ele respeitava o pastor, ele não xingava, ele não empurrava a mãe, não gritava com a mãe. E há um costume dito que ninguém vai conhecer melhor você do que aqueles que convivem com você. Então, se aqui na igreja você tem um linguajar cristão, se aqui dentro do templo, na hora do culto, na hora da oração, na hora da campanha, na hora do louvor, você tem uma postura cristã, você tem um linguajar cristão, ainda mais, lá fora você tem que mostrar isso. E não é mostrar para buscar aplausos dos homens, porque o aplauso humano desceu agora do céu.
não traz a aprovação de Deus. Jesus, é verdade. O aplauso humano até nos alegra o coração e nos deixa dizer: eu estou fazendo a coisa certa. Mas nem sempre o aplauso humano é sinal de testificação de aprovação divina. Aprendamos isso nessa noite. Nós devemos nos portar aqui bem e lá fora, diga comigo, muito bem. Devemos ter um comportamento cristão lá fora, um linguajar cristão lá fora. Aproveitemos os momentos de reunião com a família, bem aproveitados, enxertados com a palavra de Deus e com um belíssimo comportamento e postura cristã. O texto segue dizendo: mas quando você for orar, você entra no teu quarto e fecha a porta. Algumas pessoas fazem uma junção de porta fechada, de impedimento de passagem. Algumas pessoas fazem uma junção de porta fechada, de que está tudo travado, de impossibilidade. Mas o texto nos revela aqui que porta fechada nada mais é mais ou menos do que intimidade. Porque quando você fecha a porta, você está dizendo assim: eu não quero intimidade com ninguém daqui, eu preciso de intimidade. Aleluias. Aprendamos a fechar a porta. E ao fechar a porta e saber e reconhecer que nós devemos continuar buscando a Deus, atendendo os requisitos bíblicos. Aí, o versículo 5, nós temos aqui, na verdade no versículo 10, perdão, nós encontramos dois pedidos. Os dois pedidos que começam praticamente o Pai Nosso. E o pedido é: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, ó glória. Isso é o próprio Jesus nos ensinando que nós devemos reverenciar o nome de Deus, honrar o nome de Deus. E o salmista escreve: guarda o teu pé quando entrarem. Aí o Pai Nosso nos ajuda dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí nós estamos na casa do Senhor, em um momento de culto, de adoração a Deus, e por vezes desonramos o nome de Deus enquanto nos desapercebemos ou nos distraímos vendo status nas redes sociais. Isso dentro do templo, no momento do culto em adoração ao nosso Deus. E aonde nós precisamos reverenciar o nome do Senhor, nós devemos estar atentos a isso. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus se manifestará. Seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita, seja executada nas nossas vidas, tanto no tempo quanto nas nossas casas, quanto em nossos trabalhos, nos nossos afazeres do dia a dia. Que seja feita a vontade de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, foi anunciado no início do ministério terreno de Jesus. E sempre foi esperado pelos judeus, mas os judeus tinham uma expectativa em um reino que fosse governado por um Messias militar, que apenas os tirassem das garras ou dos jugos dos romanos. Mas o que Jesus veio fazer, enviado por Deus, foi bem mais que isso. Lucas nos escreve: quando Jesus foi interrogado, quando virá o teu reino, quando virá o reino de Deus? Aí todos querendo saber de Jesus: quando virá o reino de Deus, o reino do teu Pai, que o Senhor está pregando? Aí Jesus responde, Lucas 17, 20 e 21: o reino de Deus não vem de uma forma visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de nós.
está dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. E nós precisamos honrar o reino de Deus. Quando eu digo nós precisamos honrar o reino de Deus, é que nós precisamos entender que se o reino de Deus está sobre a vida de Keila, dentro da vida de Keila, eu preciso honrar o reino de Deus na vida de Keila. Glória a E Deus. como eu faço isso? Não falando mal, não julgando, não difamando, não criando discórdia nem contenda contra o nosso irmão. Nós permaneceremos honrando o reino de Deus. Glória a Deus. Verdade, meu Deus. Aleluias. E algumas pessoas até batem no peito e dizem: a Bíblia diz para nós amarmos os nossos irmãos. Mas nós precisamos colocar o que a Bíblia diz além das nossas palavras. Nós precisamos colocar o que a Bíblia diz, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que não pecar contra ti? E só peca contra o Senhor se falar blasfêmias contra o Senhor? Desde quando eu me oponho e falo mal do meu irmão, eu também estou pecando contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Senhor Deus. Se tiver coragem, olhe para alguém que está ao lado e diga para ele, diga para ela: cuide do reino de Deus que há em mim. Cuidem do reino de Deus. Aleluias. Aleluia, O Senhor. texto diz que o reino de Deus está em vós. Me faz cuidar do teu reino, Senhor. Então cuidai do reino de Deus que está em vós. Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, Me faz cuidar de ti, Senhor. em forma perfeita, iniciou seu ministério exortando a todos ao arrependimento. Aleluia, Senhor Deus. E se está difícil de vermos esses dias, é alguém que queira ser corrigido com uma palavra: arrependa-se. Quando a palavra é de tome posse e receba, vemos sorrisos e glorificação. Mas quando a palavra está em confronto com nós mesmos, dizendo: arrependa-se dos seus erros, arrependam-se dos seus pecados. E quem não tem pecado? Todos nós temos pecados. E quando eu digo arrependam-se, antes que saia, serviu para mim dizendo: Jefferson, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, das suas falhas. E Jesus diz, Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sem arrependimento, não somos o reino. Aleluia, verdade. Não temos o reino. Sem arrependimento, não veremos o reino. Sem arrependimento, não viveremos o reino de Deus. Glória a Deus. Nem aqui no templo e nem fora do templo. Começa com o arrependimento, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção. Todos pecados. Todos pecaram. E nesta noite aqui eu venho dizer para mim mesmo e para todos que me ouvem: arrependam-se dos seus próprios erros. Não há uma balança para pesar o pecado, desde um xingamento, a uma calúnia, a um adultério. Não há uma balança para pesar o pecado. Mas aqui Jesus está dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Oh, glória ao nome de Jesus. Sem arrependimento, não seremos nem viveremos o reino. Sem arrependimento e sem o perdão, como o Pai Nosso diz: perdoe, assim como
possa perdoar nós. Não. Eu trago essa palavra para refletirmos nessa noite. Queremos o perdão de Deus, sim ou não? Sim. E como teremos o perdão de Deus se o Pai Nosso diz assim na terra como no céu? E queremos o perdão de Deus e não temos capacidade de perdoar aqueles que nos feriram aqui. Como adquirir o perdão de Deus se nós estamos dizendo: não quero mais conta? Que os nossos corações nessa noite estejam sensíveis à voz de Deus. Que perdoemos aqueles que batem nos nossos ombros, dizem: estamos juntos. Mas nós percebemos que o tapinha nas costas vem acompanhado de uma apunhalada. E nós devemos dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Se quisermos ser perdoados por Deus, devemos ter a capacidade e a coragem de perdoar. Alguém diz: perdoar não é fácil. Verdade. Mais fácil é ser um traidor. Mais fácil é ser um caluniador. Mais fácil é alguém que se opõe aos bens e querer ser do contra. É mais fácil. Perceba que Judas teve o melhor pastor, o melhor pregador, e assim mesmo deu ouvidos à voz do inimigo. Mas eu digo para você nessa noite: vale a pena ser do bem, vale a pena fazer o certo, porque mesmo sendo mais fácil ser do contra e ser caluniador e ser enganador, mas vale a pena ser do bem, vale a pena falar a verdade, vale a pena viver a verdade, até porque a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus. Oh, Romanos 14:17 diz assim a Bíblia Sagrada: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Embora sejamos apreciadores de um bom churrasco, sejamos apreciadores de uma boa pizza, embora nós aprovemos o degustar e a alimentação, mas devemos saber que o reino que nós estamos esperando não é nem comida e nem bebida, mas é justiça. E a justiça de Deus, sendo que nós temos o reino em nós, deve estar em nós também. Não dá para querer viver o reino e ser o reino sem ser justo. E a justiça é algo que nós não temos aqui um termômetro para medir a justiça na vida de ninguém, mas as nossas ações as denunciam. Vemos e comprovamos que a ação de quem é justo dá para ver, dá ou dá? Mas e de um injusto? Não dá para perceber também? Eu faço a pergunta e não quero a resposta, não quero ouvir, quero que você reflita sobre o que você está ouvindo nessa noite. Quão justo você tem sido com os teus? Quão justo você tem sido com aqueles que negociam com você? Você é do que vai pela lógica, pela razão, ou só pela lucratividade que a negociação está disponibilizando para a sua vida? Quão justo você é com aqueles que você vende, que você compra e
que você troca? Quão justo você tem sido? Quanto do reino de Deus você tem conseguido demonstrar e viver para estes que estão próximos de você? Se você vender fiado e a pessoa voltar a você e dizer: eu não posso te pagar, o que você faz? Você age com justiça, dizendo: se você não pode, eu te perdoo? Ou você tira-lhe a vestimenta? Eu só preciso que você reflita em tudo que você está ouvindo nessa noite. Porque se você quer manter em você o reino de Deus, você precisa ser justo. Amém? Amém. Se você quer demonstrar o reino de Deus sobre a tua vida, como está escrito que o reino está em nós, você precisa viver em paz. E para ter paz é fácil. Alguns dizem que a paz é algo que não dá para viver, que é impossível viver em paz. Mas nós que servimos a Cristo sabemos que é possível viver em paz. Ainda que alguém se levante contra a sua vida, ainda que alguém vista para te ver caído, ainda que alguém te decepcione, mas nós sabemos que se estivermos olhando apenas para Cristo e não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, conseguiremos viver em paz. Aleluia, Senhor. E você quer saber? Para você ter condição de viver em paz com o próximo, primeiro você tem que estar em paz consigo mesmo. Ou você acha que você consegue chegar em uma casa e ajudar alguém a arrumar essa casa se a sua casa estiver bagunçada? Primeiro você vive em paz consigo mesmo e depois você conseguirá viver em paz com os da tua casa, com os da tua família, com os teus vizinhos. E por fim, conseguirá viver em paz com os irmãos no templo. Porque primeiro você vive em uma comunidade, em uma habitação na tua casa, depois vem o comércio e em terceiro vem o templo, porque você só convive aqui no templo 3, 4 dias por noite, 1h30 por culto. E aí você precisa estar em paz consigo mesmo, com os da tua casa e com os daqui do templo. Aleluias. E o reino de Deus também é a alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. E a alegria no Espírito Santo é algo tão lindo, porque quem é alegre no Espírito Santo não murmura. Quem é alegre no Espírito Santo não critica o culto, o andamento do culto. Quem é alegre no Espírito Santo não critica a forma que o irmão Albert cantou ou leu a palavra. Quem é alegre no Espírito Santo vive apenas para Cristo. Oh, glória a Deus. Sem coração, sem contento, fazendo tudo como diz a Bíblia, com ordem e decência. E essas são as características do reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando conseguimos viver fazendo justiça e agindo com justiça, com certeza teremos paz. Não dá para ter paz agindo com justiça. E não dá para se alegrar na ausência da paz. Percebeu que há uma junção? Você age com justiça e tem paz. E estando em paz vai se alegrar no Espírito Santo.
Porque se você não agir com justiça, você perde a sua paz. E estando sem paz é impossível estar alegre. Mas que a alegria do Espírito Santo chegue em nossos corações, assim que estivermos agindo com justiça e estivermos vivendo em paz. Oh, glória ao nome de Deus. Aleluias. E o Pai Nosso prossegue: seja feita a tua vontade. E quantas vezes nós não queremos saber, não perguntamos para saber qual é a tua vontade, Senhor. Quantas vezes nós queremos e apenas queremos, e como disse o irmão Adilson, nós pedimos e pedimos e pedimos, mas nós esquecemos que nós temos que pedir e perguntar se essa é a vontade do Senhor. Não, nós apenas queremos. Me dá, Senhor. Oh, Deus, me presenteia, me abençoa. E às vezes o Senhor Deus está dizendo assim: isso não é o melhor para você. Mas nós não estamos sensíveis à oração. E quando nos ajoelhamos, eu falei sobre isso ontem, conversando com um irmão aqui, eu disse: quando nos ajoelhamos, não queremos saber o que Deus tem para nos dizer. Apenas nos ajoelhamos e pedimos, e saímos sem ouvir a resposta de Deus. E por vezes estamos aqui lendo: seja feita a tua vontade. E em alguns momentos, de fato, não escutamos a resposta daquela oração que estamos fazendo. Diga comigo: oração é uma conversa com Deus. Que por muitas vezes só nós falamos. Que por muitas vezes é uma conversa de um desabafo. Nós ajoelhamos no templo, na nossa casa, com a porta fechada, e despejamos em Deus os nossos anseios. E que é para ser feito assim? Sim. Mas tenhamos um mínimo de sensibilidade para depois de falarmos: Senhor, qual é a tua vontade? E pararmos para ouvir o que Deus tem a dizer. A melhor conversa que podemos ter é de fato com o nosso Deus. Mas que não seja uma conversa de alguém que só precisa desabafar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parar para ouvir alguém sem você ter a oportunidade de falar uma palavra. Alguém aqui já teve? Já. Eu já tive. Eu estava na minha casa, 2h30 da manhã, e alguém bateu na porta. E quando eu abri a porta, eu não tive a oportunidade de dar boa noite, e essa pessoa entrou chorando e falando, e eu sentei com ele no sofá da minha casa, e ele não parava de chorar e de falar, e eu não sabia o que estava acontecendo. E levado por Deus, eu peguei o meu violão e sentei perto dele cantando louvores. Glória a Deus. Depois que ele tinha falado um monte de coisa, umas 3h40 da manhã, eu consegui pegar o violão para cantar um louvor. Eita glória. E aquele irmão adormeceu no sofá da minha casa. E eu fiquei sem entender nada. E depois que ele dormiu, eu fiz uma oração por ele. O dia amanheceu e ele pôde me ouvir. Eu não sei porque eu estou contando isso aqui. São detalhes muito fortes do que eu vi claramente. E assim foi por 2 noites. E algumas vezes é desse jeito. Nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Nós só queremos tirar o estresse, desabafar, aliviar, sei lá. Só quero ficar livre do meu fardo. Jesus disse que eu vou trocar o fardo com ele, então eu vou chegar aqui e vou entregar o meu fardo a ele. Pare um pouco. Depois que você falar, e ouça o que Deus tem para lhe responder.
Amém, meus irmãos? Amém. Que tenhamos essa sensibilidade de refletirmos sempre se nós estamos cumprindo o que a Bíblia diz. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em mim, então eu tenho que agir com justiça, com paz e alegria no Espírito Santo. E acima de tudo, perceber que se não é a vontade de Deus, eu não posso insistir. Porque se eu for de encontro à vontade de Deus para fazer a minha vontade ao invés de fazer a dele, eu vou viver sem paz, sem justiça e sem alegria. E eu devo dizer para você nessa noite, não compensa. E alguns dos que estão aqui estão passando por situações contrárias do que queria, só porque não ouviram o que Deus tinha para dizer, só porque não se atentaram e colocaram a mão na consciência e disseram: será que essa é a vontade de Deus? Você pediu, e aí Deus não te deu, mas você fez suas correrias e vamos lá. E aí o caldo não tornou, como diz o mineiro. E aí você diz: se eu tivesse parado para eu perceber se ali era a vontade de Deus ou não, eu não estaria passando essa situação que eu estou passando agora. Aleluia, Senhor. Então faz um acordo comigo e daqui para frente, às 8h55 do dia 1º de setembro de 2025, a partir de agora, quando sonhar, quando projetar, pergunte ao Senhor se essa é a sua vontade. E se o Senhor disser que essa é a vontade dele, não, se jogue de cabeça que vai dar certo. Mas se porventura Deus disser: eu não estou nesse negócio, não entra não, que vai dar erro. Amém? Eu ainda vou pregar como eu já sonhei pregando. Oh, aleluia. Eu ainda vou falar como já sonhei falar. Sim, meu Deus. Mas, no entanto, eu tenho que entender que a vontade de Deus para a minha vida é essa. Oh, Senhor. E eu preciso falar o que Deus manda me falar. Glória a Deus, Pai. Porque senão, o que adiantaria eu estar aqui? Sim, meu Deus. Para trazer uma palavra para massagear o nosso ego e sair entristecido comigo mesmo, com Deus, não é a minha vida. Eu tenho aqui um dever duríssimo de dizer para você: melhor é obedecer à voz de Deus, melhor é sujeitar-se à voz de Deus do que fazermos o que os nossos planos querem sem consultar ao Senhor. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações durante toda a semana, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Se coloque de pé.